Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa com a nossa segunda aula de logística reversa e a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre a logística reversa, esse impacto ambiental, né, que ela tem hoje em dia. Então, vamos lá, ó. É notório que a sociedade vai se preocupar com o equilíbrio ambiental, com o aumento dos produtos descartados e com a falta que a gente tem dos canais de distribuição reversos, né? Isso está fazendo com que tenha um desequilíbrio entre a quantidade de produtos que são descartados e aqueles produtos que são efetivamente reaproveitados, tá, pessoal? Então, o que acontece? As empresas, elas pensavam na logística reversa como um problema ambiental, só que hoje elas estão interessadas no planejamento, né, que vai ter de retorno desses materiais ao fornecedor, né? Então, a preocupação da logística reversa é fazer com que esse material, que não tem condições de ser reutilizado, ele vá retornar para o ciclo produtivo da mesma indústria ou de outra, tá? Como insumo, né? Como matéria-prima, tá? Para que tenha, ou se não puder voltar nem como matéria-prima, que ele tenha o descarte ambientalmente correto, né? Que ele não fique lá nos lixões ao céu aberto, né? Que fique ali, porque vai ficar por muitos anos sem decompor, isso vai acabar com o nosso meio ambiente, tá, pessoal? Então, as pessoas acham que no futuro a logística reversa, as decisões sobre a logística reversa vão ser profundamente influenciadas por esses estudos de impacto ambiental que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, o custo de se manter um aterro sanitário cresceu muito ao longo dos anos e vai continuar crescendo. Por quê? Porque os produtos, o nosso volume de descartado é muito grande, tá? Então, muitos produtos eles não podem ser aterrados por conta das legislações. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui o exemplo do pneu, que não pode mais ir para aterro sanitário, mas tem também bateria de celular, computador, televisão, vários produtos que não podem ser jogados diretamente no aterro, porque mesmo com todo o tratamento, tá? Eles vão soltar substâncias que podem entranhar no solo e vai fazer com que aquele solo fique improdutivo, vai poluir o meio ambiente, então é importante, tá? Que esses produtos tenham, sofram algum tratamento antes de ser descartado, então que eles possam retornar ao ciclo produtivo de alguma maneira. Então, essas condições estão forçando as empresas a reutilizar esses materiais, por exemplo, os pallets, as embalagens e outros tipos de materiais, tá? E as empresas e as leis estão obrigando as empresas a darem esse fim ambientalmente correto aos produtos quando eles chegam no fim da vida útil, tá? Eles podem ser utilizados de novo no processo de produção ou podem ser descartados. A gente já viu isso na aula passada, né? A gente viu que tem legislação direta sobre esse assunto, tá? E existem produtos que eles são considerados amigáveis ao meio ambiente, né? E esses produtos recebem um selo verde, tá? Existem produtos, né, como os móveis, os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, baterias de automóveis, pilhas e pneus que são proibidos de serem descartados nos aterros sanitários, como eu mencionei anteriormente, tá? Aí você diz, então, professora, meu celular quebrou, ficou velho e eu não consigo vender. O que eu vou fazer? Vou jogar ele no lixo comum? Não pode. Ele não pode ser jogado no lixo comum. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com esse celular em casa? Né? Então a gente tem que procurar um local que receba esse tipo de material. Tem gente que paga, tá, pessoal, por esse produto, tá? Por aquele produto que você não vai usar mais, porque eles podem reaproveitar algumas peças, até mesmo o plástico, tá? A tela, algumas coisas que podem ser reaproveitadas aí do seu celular antigo, do seu computador antigo, aquela televisão que não funciona mais, que não liga, tá? Então, se você não conseguir vender, ou se você colocar ali que ela não pode ser jogada diretamente no lixo, né? As pessoas não podem ainda reaproveitá-las, tá? Se não reaproveitar para reciclagem, algumas empresas reaproveitam para peças, tá, pessoal? Então é muito interessante que a gente saiba como se comportar diante disso, porque a gente tá numa era consumista. Agora mesmo a gente tem um exemplo da Black Friday. Agora na Black Friday a gente compra absurdamente eletroeletrônicos, a gente compra eletrodomésticos, a gente compra eletroportáteis, geralmente porque os nossos não estão tão bons assim, né? E o que fazer então com os antigos, né? O que é que a gente vai fazer se eles não estão funcionando mais, né? A gente vai jogar fora, o que é que a gente vai fazer? Então, são perguntas aí que às vezes a gente não tem as respostas, mas a gente tem que correr atrás. Ligar para o fabricante e dizer, ó, o que é que eu vou fazer? Vocês têm um ciclo de logística reversa? Até para fazer com que eles comecem a se preocupar com este assunto, né? Então, vamos lá. As legislações,
elas vão contemplar diversos aspectos, né, a vida útil de um produto, principalmente no processo de fabricação, né, e de das matérias-primas utilizadas na disposição final dessas matérias-primas. Então, a gente vai os produtos eles são habilitados, né, para serem negociados no mercado secundário de matéria-prima e vão ser habilitados para ser dispostos nos aterros ou não, tá, pessoal? Então, eles têm todo um estudo para saber se aquele tipo de material pode ser descartado junto com o nosso resíduo comum, tá? E foi por isso que surgiu esse termo chamado de responsabilidade estendida do produto, que é o Extended Product Responsibility, que é o ERP, né? E o que significa isso, né? O produtor ou a cadeia produtiva nas empresas que são responsáveis pelo produto que vai gerar esses impactos ambientais. Eles é que são responsáveis por jogar esse produto no seu destino correto quando ele não funcionar mais, tá? Então, é uma ideia de teoria econômica que diz que utiliza, né, o princípio do poluidor-pagador, né? Ou seja, se ele está criando um produto que vai poluir o meio ambiente, então ele vai ser responsável por este produto, tá? Não quem comprou. Então, essas legislações já vigoram em várias sociedades, tá? Aqui no Ocidente, lá no Ocidente e no Oriente também. Então, existem tratamentos de efluentes industriais, né, para o funcionamento da empresa. Eu não sei se vocês sabem, mas toda cadeia produtiva, né, toda empresa, ela vai produzir resíduos, né? Esses resíduos têm resíduos sólidos e existem resíduos que são líquidos, né? E o que a empresa faz com isso? Joga no rio, joga no esgoto. Mas antes disso ser jogado diretamente nos rios, esgotos e mares, eles têm que passar por um tratamento, né, de efluentes, porque aquilo vai prejudicar o meio ambiente. Só que vocês acham que as empresas fazem isso? Elas não estão se preocupando, né? Então joga isso diretamente, essa água é nossa, a gente que está consumindo. Então a gente passa por diversos problemas por causa disso e a gente consome esses produtos também, tá? Então, existem leis específicas lá nos Estados Unidos também para incentivar o uso de material reciclado, né? Tem sistemas de tributos mais baratos para aqueles que fazem isso, né? Outros vão obrigar os produtores a equilibrarem a quantidade produzida com a quantidade reciclada. Eu não sei se vocês já viram que existem cadernos, né, com folhas recicladas, existem as folhas de papel mesmo que a gente usa nas nossas impressoras, elas são recicladas. Só que esse tipo de produto era para ser mais barato e mais acessível, e às vezes acaba ficando mais caro, então a gente vai lá e compra o que é mais barato, né? Folha branca e caderno normal. Então, tem que ter o governo, né, tem que ver aí como fica a tributação, diminuir mais os impostos, para que esses produtos fiquem mais acessíveis, tanto para quem faz como para a gente que quer comprar, né, que quer um produto com selo verde, tá? Outra coisa interessante é isso aqui, gente, é bem importante também, a diferença entre logística reversa e logística verde. Às vezes, alguns atores consideram que seja a mesma coisa, tá? Só que não são, tá? A logística reversa vai tratar o quê? De fluxo físico de produtos, embalagens e materiais, né? É aquele fluxo reverso, né? Que sai do ponto de consumo até a origem daquele produto, né? Então, é o contrário da logística tradicional, que o produto sai da empresa e vai até o cliente final. Já a logística verde, ou alguns chamam também de logística ecológica, vai estudar os meios da gente planejar e diminuir impactos ambientais da logística comum, tá? Então, tem o que aí, ó? Estudo de impacto com o novo meio de transporte na cidade, projetos que são relacionados a ISO 14000, que a gente já viu na aula passada, redução de energia nos processos logísticos, redução e utilização de materiais, isso tudo é logística verde, tá bom, pessoal? Então, às vezes a gente classifica a logística reversa logística ecológica, logística verde, como logística reversa, por conta de que a logística reversa também tem essa preocupação com o meio ambiente, tá? Só que elas são diferentes, elas se unem em vários momentos de sua cadeia, elas se unem, tem elos em comum, mas elas são classificadas diferentes dentro da logística, tá? Então, por exemplo, se a gente vai fazer um estudo aí sobre reutilização de pneus, tá? Então, a gente está falando de logística reversa e de logística verde ao mesmo tempo, tá? Porque a gente está reutilizando pneus, tá? Só que se a gente está falando da redução de consumo de energia, a gente está falando de um estudo de logística verde, mas não tem logística reversa aí no meio, tá? Porque a gente está reduzindo o consumo de energia, tá bom? Outra coisa bem importante pra gente é saber a diferença entre o aterro sanitário e o lixão, tá? O aterro sanitário é um sistema adequado para a disposição de lixo,
vai seguir as normas sanitárias, vai utilizar técnicas de engenharia, tá? Para recobrir material em camada, tem um sistema de escoamento de líquido, emanação de gases que são produzidos por materiais orgânicos, tá? Eu vou botar aqui para vocês no link extra da nossa aula alguns vídeos explicando como, né, são feitos os aterros sanitários, tá? Se eu achar algum com a diferença entre aterro sanitário e lixão é ótimo, mas eu sei que tem um vídeo que eu já estudei, tá? Que eu já vi que ele é muito bom, explicando como é que funciona um aterro sanitário, tá? Pra a gente ver a diferença, tá? Então, é toda uma engenharia para evitar que os lençóis freáticos sejam contaminados, para que não tenha degradação das áreas vizinhas, e tem alguns aterros que depois que completar o número de camadas, ali vai ter um jardim, vai virar uma praça, né? Vai voltar para a sociedade de alguma forma, né? Então, é uma área aberta, o espaço físico é limitado, e quando aquilo ali já tiver o número máximo de camadas, tem que ser substituído. Não tem como compactar mais o lixo ali, tá? Aqui a gente produz muito lixo, gente. É 183 mil toneladas por dia, tá? Isso é só de lixo urbano, tá? Então, 37% do lixo que vai pro aterro é formado de resíduo seco. Ele pode ser reaproveitado. Mas aqueles outros 55%, eles podiam ser usados para compostagem. Como assim, professora? Compostagem. Ó, quando a gente tá fazendo a comida, sobra casca de verdura, sobra casca de ovo, sobra aquele pó do café. Tudo isso dá para fazer compostagem que vira adubo para planta. Ó, gente, eu sou a louca das plantas. Eu tenho um monte de suculenta e eu aproveito tudo. Elas adoram casquinha de ovo para ficar mais forte, para levar cálcio para elas. Elas gostam de pó de café, elas gostam de canela, principalmente para crescer saudável, né? Elas gostam de restinho de verdura, restinho de fruta, coloca ali na terra, vai virar adubo, tá? Então, isso ao invés de ir pro lixo, como normalmente a gente colocaria, a gente tá servindo de alimento para outro ser vivo, tá, pessoal? Então, é muito interessante que esses resíduos não vão pro aterro, né? Que eles virem compostagem. Ah, professora, mas eu não tenho planta, eu nem tenho tempo, eu não gosto de planta. Mas algum vizinho seu deve ter. Lá no meu bairro tem uma horta comunitária. Se eu não. Todo o lixo que eu produzo, né, de casca de fruta, de verdura, se não dá só para as minhas plantas, que são assim, tem poucas, são pequenas, então tudo que eu produzi não é necessário só para mim. Então eu dou para os meus vizinhos, né, que eu tô fazendo compostagem agora, então tá saindo o adubo já prontinho. Então eu empresto para os meus vizinhos, eu levo lá para o meu bairro lá, para horta comunitária, porque assim vai ajudar todo mundo, né? A gente não fica só para mim, isso não vai pro lixo. Eu tô fazendo a minha parte. Pode não ser muito, mas já é alguma coisa. Se todo mundo fizer isso, a gente vai melhorar, né? E os 8% de lixo restante são aqueles que são formados por rejeitos e que não podem ser reutilizados, tá? Então a gente tem aí 37% que pode ser reaproveitado, mas está indo para o lixo. A gente tem 55% que também poderia ser reaproveitado de outras maneiras, mas também está indo para o lixo. E a gente tem aqueles 8% que não tem jeito mesmo, tem que ficar ali, tá? E mais de 1 milhão de pessoas, elas trabalham e sobrevivem de reciclagem. Por isso que é importante, gente, quando a gente for jogar nosso lixo, separar. Porque tem pessoas que estão sobrevivendo disso. Então, ó, tem um caixa de papelão que eu não vou usar. Eu separo. Vai passar alguém ali e vai botar no carrinho e vai ganhar dinheiro com aquilo. Eu fiz uma festa e sobrou muita latinha de cerveja. Eu coloco separadinho num saquinho que alguém vai precisar daquilo, tá? Garrafa PET, papel velho, tá, gente? Então, tudo isso que a gente sabe que alguém vai precisar, a gente deixa separado, não mistura com lixo da cozinha, não mistura com lixo do banheiro, tá? Alguém vai precisar daquilo. Já, isso aí a gente falou do aterro, né? Que se todo mundo, todas as cidades tivessem um aterro, a gente tava feliz. Mas a gente sabe que não funciona assim. Existem os lixões, né? Que são aqueles terrenos que a gente vai jogar o lixo de maneira aleatória e sem tratamento. Então é método barato e que é muito utilizado no país. Então 76% dos municípios vão utilizar lixão e só 24% tem os aterros sanitários adequados, tá? Ou então semi-adequados. São aqueles locais que não estão preparados 100% para o escoamento de lixo. O lixão ele tem um custo direto barato, né? Só que é uma ameaça tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente, porque ali é foco de bactéria,
foco de doença, principalmente as doenças que são transmitidas por insetos. Tem materiais que não são orgânicos, como os plásticos, os vidros, os pneus e os papéis, tá? Isso vai atrair os catadores, que vai recolher esses materiais para revender, tá? Só que aí eles vão estar expostos àquilo, vão estar expostos a todas aquelas doenças, tá, pessoal? Então, se a gente fizesse a reciclagem adequada, se tivesse os canais reversos adequados, isso iria diminuir consideravelmente, tá, pessoal? Então, seria muito importante se a gente tivesse esse fluxo reverso no Brasil. Aqui eu vou sair um pouquinho só para a gente dar uma olhada aqui na nossa apostila, tá? Que eu tô com o PDF dela aberto. Tem um tópico falando sobre o lixo urbano. Tem uma pesquisa muito interessante aqui, tá? Que foi feita pela Abrelp, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza e Resíduos, de Limpeza Pública e Resíduos, tá? Aqui a gente fala um pouquinho da cidade de Joinville, tá? Tem aqui alguns gráficos muito interessantes. A pesquisa é muito legal. Leiam, por favor, porque isso vai ajudar bastante a gente entender um pouquinho mais sobre a disposição dos nossos resíduos. Aqui fala um pouquinho sobre a produção de computadores, né? Computadores, televisões, tá? Materiais plásticos, automóveis, tudo aquilo que que pode ser reciclado, né? E outra coisa bem interessante que aqui a nossa apostila fala, pessoal, é a logística como arma competitiva. A gente já tinha até comentado isso. Que as empresas que elas utilizam logística reversa, empresas que têm selo verde nos seus produtos, elas vão ter um marketing que a gente chama de marketing verde, né, pessoal? Vai atrair compradores. Hoje a gente sabe que existem muitas pessoas que são veganas, existem muitas pessoas que têm preocupação com o meio ambiente, não são veganas, mas têm a preocupação com o meio ambiente. Tem várias entidades que são diretamente, algumas ONGs, tudo isso preocupado com a manutenção do nosso meio ambiente. Então, essas empresas que têm esses produtos, elas vão ser melhores vistas, são bem vistas e ainda assim vão ter, né, redução de imposto. Só que algumas empresas se aproveitam disso para fazer produtos, por exemplo, que 15, sei lá, 24% da tampinha do produto era reciclável e aquele produto já recebia o selo verde, né? Então, não pode ser assim, pessoal. Ou a legislação tem que ser mais, né, forte, ou é reciclável ou não é. Vai receber o selo verde por causa de 15% da tampinha? Então, hoje em dia, a legislação está mais adequada. As empresas, para conseguir o selo verde, elas têm que trabalhar realmente, têm que dar uma volta para a sociedade. Então, para usar o marketing verde, tem que trabalhar, tá, pessoal? Então, leiam, isso aqui é muito interessante, tá? Aqui vem explicando também a real importância aí da logística reversa, como é que os clientes enxergam a logística reversa aí como um ponto competitivo para a empresa, tá, pessoal? Além disso tudo, ainda tem uma boa imagem corporativa para a empresa, né? Porque vai melhorar a imagem diante do público, não só por razões de logística reversa com o meio ambiente, mas também por razões sociais, né? Se ajudar uma empresa de catadores de lixo, se ajudar uma cooperativa, tudo isso está melhorando a imagem da empresa aí perante a sociedade. E aqui a gente tem alguns exemplos também de logística reversa. A gente tem o McDonald's, a Natura, que hoje é um grande segmento aí de preocupação com o meio ambiente. A HP, a Philips, a Bridgestone, então são empresas que vão se importar com a sustentabilidade aí nos seus meios de produção. Então vale a pena ler. Se eu achar algum vídeo também de exemplo de logística reversa nessas empresas, eu vou ver também. Eu procurei da Natura e não achei, mas eu vou procurar de novo, porque eu lembro de já ter visto alguma vez falando sobre isso, tá? E aqui a gente tem alguns motivos também que a logística reversa vão fazer com que as empresas se preocupem com a logística reversa. E a gente vai ver alguns desses motivos e principalmente que a melhoria do fluxo entre os canais, né? Tanto o canal direto e reverso vão ter uma melhoria de fluxo de informação, vão ter melhoria aí de fluxo de troca de produtos. Isso vai melhorar consideravelmente porque a gente vai utilizar o quê? Ferramentas da logística tradicional aí na logística reversa, tá, pessoal? Então, isso vai fazer com que a comunicação entre os atores, né, entre os canais, fiquem facilitadas, né? Então, possam ser identificadas, isso vai aumentar as vendas e vai agradar muito mais o consumidor, tá, pessoal? Aqui a gente vai ver também alguns problemas, né, que existem na logística reversa, modelos de distribuição reversa.
também muito interessantes. E os atores, os principais atores aí do canal de distribuição, que é o que a gente vai falar agora, né? Vamos ver um pouquinho aqui de algumas inovações dos atores ali em logística, né? Uma coisa que é muito interessante que a gente utiliza na logística tradicional é a mercadorias. E na logística reversa a gente também pode utilizar esse rastreamento, né? Que é mapear as entregas de mercadorias em tempo real. Isso vai fazer com que a gente corrija os trajetos, vai evitar atraso, vai ter economia de tempo e de recurso. E esses aplicativos que vão monitorar as entregas, eles também podem monitorar a volta desses produtos para o ciclo produtivo. Então, é muito interessante também. Então, esse investimento em tecnologia é um ponto alto que o produtor pode fazer. E o sucesso é garantido, aí o retorno financeiro é garantido, tá, pessoal? Então, todo mundo vai querer fazer isso. E quais são os atores aí do canal de distribuição que a gente estava falando ali, que vai melhorar o fluxo de comunicação entre eles? Os vendedores, os fornecedores, os atacadistas, aqueles manufatureiros, né, quem faz os produtos, todos eles são especialistas do canais reversos, tá? E aqueles vendedores ou facilitadores, né, secundários também fazem parte do canal. Então, qual é a relação entre o canal de distribuição direto, que é o normal, que sai da empresa e vai para o cliente, e o canal de distribuição reverso, que é sai do cliente e vai para a empresa, né? A reciclagem, a gente chama que é um sistema de ciclo aberto. Os produtos eles podem não voltar para os seus produtores iniciais, mas sim voltar como matéria-prima para outras empresas, tá? Então, nesse caso, essa integração aí entre o sistema de distribuição direto e do reverso vai depender desses dois atores em comum, né? Que são a empresa que fabricou e aquela que quer utilizar aquele produto como matéria-prima. Já remanufatura ou reuso, que é quando aquele produto vai voltar para a mesma empresa, é um sistema fechado, porque tanto os produtos quanto as embalagens vai voltar diretamente para o fabricante inicial. Então, a distribuição reversa ela pode passar pelo canal direto, ou seja, pela mesma rede de distribuição inicial, pelos mesmos atores que participaram do processo, só que é bem difícil de ocorrer, né? E pode fazer o contrário, pode passar por rotas diferentes, por coletas diferentes e passar por diferentes manuseios, que é o mais comum, né, pessoal? Porque a gente sempre pensa em fluxo direto e fluxo reverso como fluxo de empresas. Mas quando o catador pega aquele produto e leva para aquela cooperativa para ser reciclado, ali também é fluxo reverso, tá, pessoal? Então a gente tem que abrir nossos horizontes e expandir a nossa possibilidade. Até mesmo, vamos supor que você, por exemplo, minha sogra é costureira e ela tava querendo fazer um puff, sabe aqueles puffzinhos de sentar de garrafa PET? Então ali ela estava praticando a logística reversa sem saber, né? Aquele produto que seria descartado foi reciclado, né? Ela pegou aquela garrafa PET e juntou todas as garrafas, pediu os vizinhos e fez um puff, né? E aquilo ali virou que um móvel da casa. Então, aqueles produtos que iam ser descartados, que iam ser jogados no lixo, viraram um novo produto e não voltaram para o seu fluxo inicial, né? Eles não saíram, não voltaram para a fábrica. Eles continuaram ali, eles continuaram como matéria-prima, viraram um produto, mas em outro fluxo, né? Em outro canal. Então, essas coisas, essas artes que o pessoal faz, os artesanatos, também é reciclagem, também é logística reversa, estamos reaproveitando o produto, tá bom, pessoal? E como atividade da nossa aula de hoje, né, a gente vai pesquisar algum produto que ele é utilizado na logística reversa e como é que acontece seu fluxo reverso. Ou seja, por exemplo, a gente viu o exemplo aí do pneu, né? O pneu não pode ser colocado direto no aterro. Ele vai ser triturado e vai ser descartado ou ele vai virar matéria-prima para outros produtos, por exemplo, o asfalto. E como é que acontece o ciclo reverso do pneu? Vamos lá, o pneu furou. Ele não vai ser mais utilizado. O que acontece? Ele vai ficar lá na oficina? Você vai jogar ele no meio da rua? Vai jogar no lixo? O que acontece? Tem gente que compra esse produto pode virar reciclável, ele pode ser utilizado para outras coisas, tipo para fazer sandália, né? Será que ele pode virar outros produtos? Como é que acontece isso? Vamos pesquisar? Vamos saber, né, pessoal? Eu já dei o exemplo também da garrafa PET, né? Que também é um exemplo de fluxo reverso. E aí, quais são os exemplos de vocês? Até a próxima aula!